Bora, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians. Você gostaria de ver o Malcom de volta ao time do Timão? Pergunto isso porque a Esporte da Sorte, patrocinadora do Corinthians, fez uma publicação perguntando se a torcida do Corinthians quer o filho do Terrão novamente aí no Corinthians. Então, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O pessoal da Energia aqui vai atualizar as informações do Corinthians, falando também de um possível atacante, o Vitor de Sá, pode vir pro Timão, e todas as últimas informações do Corinthians. Curta o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolações. Bora pras notícias. Vamos lá falar do Corinthians, mano. Vamos falar do Corinthians, Lelê. Bora. Olha, o Corinthians voltou a treinar essa semana, né? Tá treinando e tal, treino bom e tal. Só que não tá podendo contar com o seu atacante, né? Yuri Alberto tá em transição ainda, né? O fisioterapeuta, os médicos do Corinthians falam que ele tá com 30%, 40%, ainda não está bem, né? Totalmente. E não há uma previsão pra volta dele, né? Isso que é mais impressionante. Que todo mundo falava assim que ele já tava na boca ali, né, pra voltar e tudo, mas não é verdade. É que em questão de DM, ele recuperou rápido, né? Agora ele tá nessa parte de transição, até porque… né? Tem a questão física e aquele cuidado que ele não vai poder tomar uma pancada, né? Correr o risco de treinar junto com os caras, por exemplo, tomar uma pancada ali no mesmo lugar, onde ele tá recuperando já aquela fratura. Então ele tá na famosa transição mesmo ali de DM até ir pro campo. Mas assim… Pelo que a gente tá acompanhando aí nas notícias, nos bastidores, Motinhas, ele já tá bem, né? Já tá recuperado. Agora é mais aquela questão do cuidado pro retorno mesmo. Então, ele não tá treinando com a equipe, né? Fazendo os treinamentos ali com o time que o Dorival tá preparando pra essa volta aí diante do Bragantino, domingo na Neoquímica Arena. Mas eu acho que em breve já teremos o Yuri disponível aí, cerca de 2 semanas, de repente. Boa. Vamos falar assim que tá tendo os bastidores aí… que o Corinthians tirou o lateral, né, o Diego Palácio, dos treinamentos, né? Sim. Porque dizem que tá forte a negociação com o Austin FC, né? Que ele pode realmente ir pros Estados Unidos, viu, mano? Tomara, né, Motinha? Eu sou membro aí do departamento de futebol, eu coloco um segurança na porta da casa dele, envolto ali num plástico bolha para que ele não possa escorregar, bater a bunda no chão e se machucar também. E não perder a possibilidade de vendê-lo. Porque vender praticamente não vai. O Corinthians ele vai negociar, vai pagar acho que parte dos salários também. Dizem bônus, que o time americano ia pagar tudo. Não, o salário mas paga o Corinthians, né, mano? O que vai pagar é o direito de imagem, parece, né? O Corinthians vai continuar pagando. Então, não, o salário quem paga acho que vai ser o time americano. Porque e o Corinthians pagaria acho que o direito de imagem, que é o que está vinculado ao Corinthians. Mas, de verdade, Mota, qualquer economia que façam com o Palácios, pro Corinthians é bom. Infelizmente esse cara era muito promissor quando chegou aí, tinha uma expectativa muito grande em cima dele, mas depois daquele jogo que ele fez lá, que ele se lesionou, aí depois houve todo aquele problema lá também da cirurgia que ele fez também, puseram o cara pra correr, aí praticamente recém-operado, ferrou a cirurgia de novo. Então, Motinha, é um cara que no Corinthians também não deu certo, como muitos outros que aí estão dentro do elenco também. Então torcer pra que ele seja negociado aí e que ele possa seguir a carreira dele em paz e deixar o Corinthians em paz também. Boa. Ô, Lele, você que tem informação de sites e tal, tem os amigos e tal, você não tá sabendo dessa história do Malcom? É verdade? O Al Hilal, vamos lá. pra quem não sabe, ele tá rescindindo com o Al Hilal, né? Quem viu ele jogando aí e tal, que parecia que ele tava muito bem lá, Na verdade, ele tá bem lá, né? Mas ele tá rescindindo com Não, ele, é que a né? questão é que assim, depois da eliminação… Dizem que ele pode parar no Corinthians, porque ele falou, deu uma declaração, né, que ele gostaria de encerrar a carreira dele no Corinthians. E como ele já tá ali naquela, né? Gente, mas vamos lá. Primeiro, né? Entre encerrar a carreira no Corinthians e vir agora pro Corinthians, tem um enorme espaço de tempo aí, porque o Malcom ainda tem 28 anos. E lá no Al Hilal, o salário mensal dele chega a 10 milhões de reais por mês. É Quanto? 9 e pouquinho. Meu Deus do céu. Quase 10 por mês. E ele ainda tem mercado lá, inclusive na Arábia Saudita, para receber um valor semelhante a esse, porque é jovem ainda e foi muito bem lá, né, nas últimas ligas. Então ele tem espaço lá ainda. E é muito difícil ele voltar para qualquer clube do Brasil que seja hoje. Não só o Corinthians, até o Flamengo falavam que tinha interesse nele também. Então, assim, eu acho praticamente impossível um retorno do Malcom agora pro cenário brasileiro. Até falei com um amigo meu que é parente dele sobre isso e assim, esquece. Imagina, 10 milhões.
Aí, ele tá bem no Al Hilal, não é que o Al Hilal quis rescindir porque ele tá indo mal lá. Não, ele tava bem, tanto que no jogo contra o Manchester City, um dos gols ali no contra-ataque foi dele e tal. Só que ele teve uma discussão com torcedores do Al Hilal depois da eliminação ali pro Fluminense no Mundial. Isso não pegou bem lá. E os caras lá são muito chatos com isso, assim, com a relação torcida-torcedor, os shakes lá. No cara? Foi inclusive no atacante que o Al Hilal contratou pro jogo contra o Fluminense. E foi um torcedor do Al Hilal que tinha dado chicotada nele. E aí, então, tem essa possibilidade de ele rescindir. Mas parece que até o Al Nassr, que é o time lá do Cristiano Ronaldo, tem interesse em contratar ele se de fato ele rescindir com o Al Hilal. Então, mano, praticamente assim, né, já pra gente deixar bem claro aqui pro torcedor não ficar se iludindo, é praticamente impossível um retorno do Malcom com seus 28 anos agora aqui pro Brasil. Mas, ô Lele, apesar de concordar e muito com o que você falou, mas o que deixou o torcedor realmente aí, talvez aí um pouco mais esperançoso, foi o perfil do patrocínio Master do Corinthians ter postado essa matéria, inclusive com as aspas dele. Inclusive dentro da matéria que eles colocam assim, ó, mais um filho do terrão que sonha em voltar pra casa. E aí, Fiel, vocês querem o Malcom de volta pro Timão? Então, é esse o X da questão. Falar, o Malcom pode voltar pro Corinthians é uma coisa. O patrocinador do Corinthians postar isso daí, e pra quem não lembra, o patrocinador do Corinthians é o mesmo que viabilizou a vinda do Depay. Porque estava em contrato que eles queriam um jogador midiático, um jogador que pudesse entregar mais mídia ainda dentro do Corinthians, enfim. E eles destinaram dentro do salário do Depay 57 milhões, o que passasse disso era o Corinthians que ia ter que arcar. Então, nesse ponto aí, numa dessa, Lelê, Depay indo embora, porque não é uma certeza do Depay ainda permanecer. A janela vai abrir agora em breve novamente, e possivelmente deve vir alguma proposta aí pro Memphis, que pode ser da Turquia, já que os próprios jornais de lá já declararam isso. E numa dessa aí poderia haver uma substituição. Eu não sei se para o patrocinador, Lelê, seria tão interessante, porque em nível mundial o Depay é muito mais conhecido que o Malcom. Mas para os caras meterem essa daqui, eu não sei se aonde tem fumaça não tem fogo. Será que não? Mano, eu acho que assim, a patrocinadora, o marketing, ele vai aproveitar de momentos como esse, inclusive para fazer esse elo, né, essa jogada ali com os torcedores, como teve inclusive na época do Pogba também, né, quando se falavam a Esportes da Sorte, inclusive também se prontificou a pagar, a ajudar ali o Corinthians a pagar o Pogba. Inclusive teve uma informação ali de dentro que já estariam até renovando o contrato. Eu até me iludi por conta disso, viu? Porque veio informações de lá, de que a Esportes da Sorte também ia… que a patrocinadora ia, né, ajudar nisso tudo. Enfim, acabou não dando certo. Por quê? Porque mesmo que a patrocinadora, ela se disponibilize em ajudar, em fazer esse pagamento e tal… A questão é que tem um cara do outro lado, que vai ter um mercado lá fora, e ele vai ter que escolher. E claro que ele, com 28 anos, vai escolher onde possa pagar mais. Então, como tem esse mercado na Arábia Saudita ainda para ele, eu acho muito difícil que mesmo com a ajuda da patrocinadora, a gente chegue nesses 10 milhões por mês, né? Pro cenário brasileiro, gente, isso loucura, impossível, é loucura. Então, já basta os 4 que eu acho que ainda vai demorar um tempinho aí pro Malcom realizar, como ele diz, esse sonho, né, de voltar a vestir a camisa do Timão. Eu concordo com você, justamente pela idade. É diferente um pouco da situação do William, que quando abriu mão daquela proposta do Arsenal, que ele tinha ainda um contrato vigente, ele abriu mão praticamente de 8 milhões de euros aí para voltar para o Brasil. Loucura. Aquela oportunidade. É um cara que já tinha uma certa idade, mas se a gente falar em certa idade, depois que ele saiu do Corinthians, ele voltou para lá e continua jogando lá e falou que não quer voltar para o Brasil nunca mais. Vai continuar jogando na Europa. Eu vi uma declaração dele, acho que foi na Record. Acho que foi na Record, o Kleber Machado tava fazendo uma matéria com ele lá. Ele falou que ele pretende ainda continuar jogando pelo menos mais 2 anos. Ou seja, o Malcom já deve ter ganhado bastante dinheiro lá. E é claro, a gente falar de um salário de 10 milhões aqui pro nosso cenário brasileiro é inviável. Mas se numa dessa o cara tá de saco cheio, ou acha que dentro aqui do Brasil ele pode ter uma nova possibilidade, inclusive de voltar para a seleção brasileira, ou algo do tipo, pode ser também, não tô dizendo que é real, tá, gente? Tô colocando numa suposição. Pode ser que dentro da cabeça dele ele fala, acho que é o momento de eu voltar e jogar pelo menos mais 1 ou 2 anos no Brasil, depois pintar uma outra proposta, eu volto para um outro cenário, talvez um pouco mais forte, que pague um pouco melhor. Mas não sei, cara. Eu acho que o patrocinador, quando ele realmente pergunta um negócio desse, e ainda mais sabendo que eles já investiram na contratação do Depay, e sabendo também, Motinha, que pode acontecer a saída do Depay, eu não sei não se não pode ter fogo nessa fumaça aí mas, também. Mano, mas vamos aguardar.
Por que que eu tô extremamente cautelosa com isso? Porque na época do Pogba foi exatamente igual. Tanto que eu era totalmente cética, né, da questão Pogba no Corinthians. Só que aí chegou um momento que começou a vir informação. Veio informação que a própria patrocinadora já tinha feito um contrato pra ajudar no pagamento. E aí, pra piorar tudo, todo mundo que me falava, né, que vinha essas informações de bastidores de tá quase, acho que vai dar, hein, não sei o quê. Eu nunca nem dei bola porque achei que era quase impossível. Aí o que aconteceu? O próprio cara que cuida do marketing do perfil do Corinthians me posta um negocinho lá, como se tivesse relação. Porque lembra que era Natal? Ele postou na árvore de Natal um negócio da França, dando indícios, né? Não sei o quê. Né? Aí eu falei, putz, então… Aí eu me iludi. Falei, então tudo que estão falando pode ser verdade mesmo. E aí a gente depois se ferra. A gente se ilude e se ferra, né? Então agora, eu já aprendi. Já tô totalmente cautelosa Não vou com me tudo. iludir. E pelo que a gente vê, como eu falei aí com o familiar do Malcolm também, acho que é bem difícil esse retorno dele pro Brasil nesse momento. Quem pode pintar no Corinthians, sabe quem é? Victor Sá, do Krasnodar, né? Que atacante tá no… Victor Sá, que era do Botafogo? É. Porra, mas acabou de ir, porra. Então, mas Acabou ele de foi ir. oferecido ao Corinthians, viu? Como você acabou de ir, acabou de Eu chegar. não sei por quê, vai ver, não se deu bem. Porra, acabou de ir, cara. Então… Então, vai ver, Esses não se caras, deu bem. eles acham que é a casa da Maria Joana, o vai jogador- e volta a hora que quer. Não, mas tá falando que ele tá em fim de contrato. Como fim de contrato? O cara acabou de ir, eu tava no Botafogo ano passado. Do Corinthians aqui, ó. Ou tô errado? Oferecido ao Corinthians, o jogador está em fim de contrato e atua em uma posição que o Dorival Júnior vê como prioridade no Não, elenco. tudo bem, é bom jogador, muito bom, aliás. Mas ele Acho que acabou já de faz mais sair. de um ano, viu, Domênico? Não, não é acho que não. faz Ano mais de um que ele passado. saiu. Esse é ano passado, Ano né, mano? passado? Foi ano passado. Ano passado quando? Então, acho que foi… Foi ano passado. É só Meio olhar do no ano? Acho que foi foi ano passado. Agora, não sei se foi no começo Nossa, que bom, ou no então. meio. E que eu penso, o tempo passa tão rápido, né, cara? Não é possível, cara. Ele foi. Que coisa, Aí, cara. Então, e aí a diretoria tá avaliando aí se dará andamento aí às tratativas, viu, Lelê? Olha, Tratativa. sinceramente, Você sobre o gosta Victor Sá, não ouvi nada ainda, não sei, Não temos o né? gol. Não, Não temos o gol. não Ele sei. foi anunciado lá, Lelê, perdão, só acrescentar aqui. Ele foi anunciado lá, Domênico, no dia 28 de março de 2022. É, meu. E o contrato ia até 2025 agora. É, 2 anos. Nossa! Quase 3, Não, né? não, é Peraí, que eu tô não, peraí. confundindo, hein? Eu tô confundindo. Não, é que é o seguinte, ó, Esse é outro, hein? ele foi anunciado, mas acho que ele ficou um tempo no Botafogo ainda, né? Ou é o atacante, né? O Victor Sá, Aqui né? que ele ficou até 24. É. Mas Ele só não- ficou até 24, é só não isso? sei até quando que ficou, né? Isso. Então é isso. Aí, de É repente, isso. pode pintar, a diretoria tá analisando aí se de repente seria uma boa, né? De repente, tem que saber quanto quer ganhar, né, também, né? Eu não duvido, porque assim, é claro que o Corinthians precisa de reforços aí, principalmente no setor do ataque, né? Eu acho que é óbvio que o Dorival tá fazendo pedidos também, aproveitando agora a abertura da janela. Já teve a questão, né, de tentarem a contratação do Biel por empréstimo, acabou não dando certo. Se falou muito do Carlos Vinícius também, que estava no Fulham. Não sei se já encerraram negociações ou interesses pelo jogador, mas acho que tá nítido aí que o Dorival tá pedindo reforços, né, para esse setor. E agora, Motinha, é analisar o mercado, é ver o que dá para fazer, né, com esses valores que foram… Oportunidade de mercado, né? Igual a mesma coisa de São não Paulo. só a oportunidade, mas a questão dos valores que foram liberados na folha salarial do Corinthians também, né? Porque teve a saída do Giovani, Coronado. teve a saída do Coronado, teve o Alex Santana, que foi pro Grêmio também. Então tem que juntar isso aí e ver se você consegue Ele investir. saiu, viu, Lelê? Desculpa, eu vi aqui, em fevereiro. 22 de fevereiro do ano passado. Deu um ano e pouquinho, né? Mas, porra, um ano e pouquinho o cara quer voltar? Ah, mas tem muitos caras que não se adaptam lá. Porra, mano. Somente na Rússia. É, mas É, se não tá- a grana quando vem, ele quer, né? Eu tava vendo um jogador, não sei A qual grana foi o quando jogador. chega alta, o cara quer ir embora Tava vendo um pela jogador grana, num né? podcast Não é falando, assim? RG, que tava jogando na Rússia, ele falou assim que teve um dia que ele falou, ele pediu, eles tinham liberdade de pedir, eles têm liberdade de pedir Sim. para não jogar. Porque no inverno é tão frio lá que é menos 20. Imagina. E ele falou assim que ele saiu pra treinar, naquele dia que eles fazem um aquecimento antes de ir pro jogo, e só de ir no campo, Nossa. o dedo dele congelou, que a mão dele ficou dura assim. E aí ele Mas tinha que quando vir com eles o vão pra lá, martelinho eles Quando é bater. inverno, lá eles têm que tirar a neve do campo, meu Ele tem amigo. que Fica se tudo informar, branco ali. né? Ele precisa se informar, né? E aí Antes ele de- falou assim, Ah, é jogo. mas chega bufunfa, quer ir. É. O menino do São Paulo foi pra lá. Agora, vai chegar lá, é um estilo de vida completamente diferente do nosso. É, totalmente. Motinha, só pra fechar Tá, pra fechar, o noticiário do Corinthians aí, né, mano? Lembrando que o Corinthians volta a campo agora, depois da paralisação
para a data FIFA no domingo, 19 horas, na Neoquímica Arena, e já com a implementação do reconhecimento facial, né? Eu apurei a questão do Malcom. Mas existe alguma chance? Porque é o seguinte, os caras estão brincando, será que eles vão chegar junto? Porque para sonhar com o Malcom, só se a Esporte dá sorte de chegar junto. Eu fui apurar tudo sobre o Malcom para vocês nessa manhã. Conversei com pessoas dentro do Corinthians, conversei com pessoas ligadas ao Malcom. Não, eu sei até porque teve aquela discussão com o torcedor, eu apurei. Tenho fontes, né, ligadas ao Malcom, enfim. Aliás, já conheço o Malcom há muito tempo. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre essa questão do Malcom. Tem outros jogadores sendo oferecidos ao Corinthians, tá? Outros atletas sendo oferecidos ao Corinthians de hoje. O Corinthians quer 4 reforços. A situação financeira não é boa. Mas enfim, mas se a Esportes ajudar, quem sabe? O Malcom deu uma declaração, né? Vou pegar aqui a declaração dele. É óbvio que eu quero encerrar no Corinthians. Eu sou corintiano, todo mundo sabe. Malcom a CNN. Aí na postagem da patrocinadora, mais um filho do terrão que sonha em voltar para casa. E aí, fiel, vocês querem o Malcom de volta pro Timão, porque vocês vão dar de presente, seu Zé Ruela? Cara, eu vou falar um negócio. Eu nunca vi uma patrocinadora, sabe, tão sem noção, que brincou com os ânimos do torcedor corintiano no período do Pogba. Aliás, a comunicação do Corinthians também entrou na onda, né? Depois reclamam, porque, por que saíram? Por que mandaram embora? Pô, porque são fracos. Simples. Entendeu? E agora fazendo esse tipo de marketing aí. Então vamos lá. Sobre o Malcom é o seguinte. Tudo que eu conversei com pessoas ligadas ao Malcom é o Corinthians. Ele ganha 9 milhões por mês no Al Hilal. Me falaram que aquela briga que teve com a torcida já foi contornada. Vocês sabem o que aconteceu ali ou não? Alguém sabe o que houve? Eu sei o que aconteceu. Tá? Já me falaram o que aconteceu. Alguém sabe? Saiu em algum lugar? Vamos ver se alguém vai escrever aqui, saiu em algum lugar. O que aconteceu, se alguém sabe? Tá? Ele ganha 9 milhões por mês. Você vê como pagam bem o Memphis, né? O Memphis ganha 6 milhões por mês no Corinthians, tá? Davi falou, não sabemos, Samir. O Thiago Nazaré, só tu sabes. Né? Não vi em nenhum lugar o que aconteceu. O que houve foi o seguinte, isso uma pessoa me contou. O Malcom foi mandar um beijinho para a família, foi mandar um beijo para a família que estava na arquibancada, e os torcedores que estavam ali próximos da família dele acharam que o beijinho era para eles, que o Malcom estava provocando. Por que o Malcom faria isso? Se tem uma coisa que o Malcom não tem, é perfil de sem vergonha, ele não tem. É um menino na boa, ele não é nem marrento, né? É um cara, um moleque tranquilo, o Malcom. Um menino super do bem, entendeu? Então eu não faria isso. Então, depois que foi na discussão ali, tudo foi contornado, porque foi explicado, ó, minha família tá ali, entendeu? O beijo era para eles, vocês estão viajando, tal. E aí o Nicola disse que ele brigou com o torcedor. O Nicola disse, mas o Nicola não explicou, ele não tem essa informação que eu tenho, tá? Eu tô explicando o que aconteceu, tá? Enfim. E o Malcom, então, o que aconteceu foi isso. Ele foi mandar um beijo para a família dele que estava ali naquela direção. Os caras acharam que estavam zombando, né? Era uma zombação ali deles. Enfim, do Malcom. Ele jamais faria isso, tá? Isso foi contornado. Então não tem briga nenhuma mais entre Malcom e torcida do Al Hilal. E não tem briga entre Malcom e Al Hilal, tá? O que me falaram é que essa informação que o Al Hilal está dispensando o Malcom não é verdade. Tá? Não é verdade. E o que me falaram é o seguinte, o Malcom gosta de bons contratos, isso não é novidade para ninguém, e que se o Al Hilal, por acaso, dispensar o Malcom, outro clube da Arábia vai pagar a mesma coisa para ele. Então ele deve permanecer por lá ainda. Tá? Então essa é a questão hoje envolvendo o Malcom. Até uma fonte me escreveu, falou chance zero, eu não quero falar isso porque futebol é uma coisa assim, é uma coisa, sabe, que tudo pode acontecer sempre, tá? Mas o que me passaram em relação ao Malcom é que é uma situação, hoje, assim, muito difícil dele voltar ao futebol brasileiro, voltar ao Corinthians, um jogador que ganha 9 milhões por mês, né? O contrato dele, né, não termina agora, então, assim, não faz sentido, né, o Malcom voltar, né, ao futebol brasileiro. O jogador tem 28 anos, tá? Tem aí uma carreira muito boa, né? Muito boa, inclusive com passagens pela seleção, né, brasileira, tá? Pela seleção brasileira. É um atleta que o contrato dele com o Al Hilal, tá? Junho de 2027. Não faz sentido, né, para o Malcom encerrar um contrato que termina em junho de 2027 ganhando 9 milhões por mês para vir jogar no Corinthians, tá? Sem falar que pagaram, né, como diz aí o Felipe Gotts, né, muita grana, né, pelo Malcom, entendeu? E, enfim,
Cara, essa declaração da Esportes da Sorte aí, perguntando se a torcida do Corinthians quer o filho do Terrão de volta, eu acho que pegou muito mal, cara, no sentido de prometer algo que provavelmente é o que muito se indica não vai se cumprir. Então, meio que quer pegar um hype e entrar numa linha de marketing que não faz muito sentido, tá? Porque quando você fala em contratação de jogador, a torcida sonha, a torcida acredita, velho. Muitos corintianos, às vezes, acabam nem se informando e falam, olha, a Esporte da Sorte disse que vai trazer, então vai trazer. E aí, cara, acaba gerando mais uma desinformação e uma confusão do que propriamente uma informação ou até uma brincadeira pra quem não entende, tá? A não ser, cara, salvo aqui, né, o que o Samir falou, a não ser que a Esporte da Sorte saiba de algo que o Samir Carvalho não sabe, nós corintianos, até eu que cubro o Corinthians aqui, busquei também todas as informações, não saiba, tá? Mas ao que tudo indica, cara, é uma porta que eu não entraria, mas nem a pau se eu fosse a Esporte da Sorte, velho. E se eu fosse também o marketing do Corinthians, tomaria muito cuidado em se envolver com esse tipo de comentário, com esse tipo de publicação aí, cara, que não pega bem, tá? 28 anos, tem mercado para um caramba ainda lá na Europa, então, cara, olha, muito melhor, né, continuar da forma que tá do que ficar levantando essas bolas aí. Agora, o Victor Sá, jogador que, né, atualmente joga no futebol russo, já também jogou aqui no Botafogo. Eu fui buscar, cara, os números dele atual da temporada 24 e 25, né, que é diferente aqui, lá é 24 e 25. Em 25 partidas ele fez 3 gols e 3 assistências. Então, cara, não sei muito, tá, a respeito dele, mas é um jogador de 31 anos, um jogador maduro também, atacante, tá? Atacante. Cara, falando de atacante, se eu fosse o Dorival, olhava com muito carinho, daria muita chance para os meninos da base, tentaria, tá? Em vez antes de trazer esse jogador, Biel, né, Vitor Sá, tal, cara, a gente tem um Kaique, eu acho que é um pouco mais do mesmo. Vamos tentar os meninos? Cara, não deu certo, tá? Não adaptou, os caras não jogou, não correspondeu. Aí chega né? Um cara que poderia ser muito bem utilizado é o Héctor Baunilha, cara, que não sei o que acontece, o espanhol não vai. Chamo ele de fantasma espanhol, porque ele é fraco, mano, fraquinho, físico e tal. Não sei lá, cara. Eu não vi uma característica nele. Olha, ele faz um bom pivô, ele faz uma boa cabeçada. Pode dar mais tempo ao cara, mas eu não vi nada que chame tanta atenção assim. E você, qual que é a solução ideal pro ataque do Corinthians? Gostaria muito de saber a sua opinião. Os meninos da base, o Héctor Baunilha, né, que é o Héctor Hernandes, o espanhol, ou ir pro mercado para tentar achar um nome livre, né? O Marcos, o Carlos Vinícius, que tá no Fulham, acabou o contrato, pediu 1.200.000 para jogar no Corinthians. O Victor Sá, que tá no futebol russo, 31 anos, já atuou aqui no futebol brasileiro, então sabe como é que é. Vamos lá, quero saber a sua opinião, deixa a sua opinião aqui nos comentários, ok? É um prazer ter você aqui, já chegamos a 16 mil inscritos. Curta o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias do Coringão. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!